No item número 27. No entanto, de acordo com as coisas que foram explicadas no início desse artigo, essas passagens tornam-se claras, pois elas devem indicar um diálogo de oferta e concordância, isto é, Deus está de fato oferecendo aos israelitas com essas palavras o caminho e a essência do trabalho da Torá e Mitzvot, assim como a recompensa potencial. Porque do trabalho da Torá e Mitzvot é expresso pela frase: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Já que reino de sacerdotes significa que todos eles, dos grandes aos pequenos, serão como sacerdotes, assim como os sacerdotes que não têm propriedade material ou herança da terra, já que Deus é a sua herança. Assim também toda a nação deve ser organizada de tal forma que toda a terra e tudo nela é atribuída e dedicada somente ao Criador. E nenhum indivíduo deve ocupar-se com ela, exceto pelo propósito de cumprir as mitzvot do Criador e prover as necessidades do seu próximo para que tenha tudo o que deseja, e que nenhum indivíduo precise se preocupar em satisfazer suas próprias necessidades. Assim, mesmo as atividades comuns e mundanas como colher e plantar e assim por diante são consideradas sendo exatamente como o trabalho do sacerdote com os sacrifícios no templo. O Rav. Se a pessoa pretende as coisas pelo bem dos outros, a sua intenção determina a natureza da sua ação. Possivelmente ele está fazendo a tarefa mais simples, a coisa mais trivial, não importa. Ele eleva a qualidade da sua ação pela natureza da sua intenção, ao nível mais elevado espiritualmente. E assim, fazendo algo simples, ele poderia somente, você sabe, ele diz aqui, colher, ele poderia, vocês sabem, talvez dar um pão aos outros, mas fazendo isso, ele se prepara para ser um sacerdote, para realizar o trabalho espiritual mais elevado, porque é tudo sobre a intenção, o tanto que ele quer doar fazendo isso. E então não há diferença com respeito ao que ele está fazendo, somente a intenção. Como é diferente de fazer o sacrifício ao Criador, que é uma mitzvah positiva, ou manter amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, vemos que aquele que colhe seu campo para alimentar o seu próximo é como aquele que se sacrifica para o Criador. O Rav. Então, todos, não importa onde ele está, em que nível, que degrau, na nação de Israel significa o grupo que está direcionado ao Criador. Se ele está fazendo pelo bem dos outros, então o pequeno e o grande são iguais. E então um grande sacerdote poderia estar limpando as ruas, não importa. É tudo sobre o quanto ele participa em suas intenções com toda a nação. Além disso, parece que a mitzvah ame o seu amigo como a si mesmo é mais importante do que oferecer um sacrifício. Como mostramos acima, de fato, isso não é o fim disso ainda, porque toda a Torá e as mitzvot foram apenas para purificar os israelitas, que é a purificação dos corpos, após a qual eles atingirão a verdadeira recompensa, que é a Dvekut ao Criador, que é o propósito da criação. E esta recompensa é expressa pela frase o Rav, pelo que apenas estando incluído, integrados com todos, em servir aos outros. Essa é a questão do grande sacerdote ou sacerdócio em geral, que os sacerdotes não têm território. Eles são todos servos e todos os lucros
eles estão servindo a nação. Então, eles todos devem estar nesse nível. É por isso que é chamado um reino de sacerdotes. E essa recompensa é expressa pela frase um povo santo, que através da Dvekut com ele somos santificados, como está escrito: deverá ser santo, porque eu, seu Senhor, sou santo. E você pode ver que a frase um reino de sacerdotes expressa a forma do trabalho baseado em ame o seu amigo como a si mesmo, o que significa um reino que é inteiramente composto de sacerdotes, dos quais o Criador é sua herança e eles não têm possessão de qualquer propriedade material mundana. E devemos admitir, relutantemente, que isso é a única definição através da qual podemos entender as palavras reino de sacerdotes, já que não pode interpretar com respeito aos sacrifícios no altar. Porque isso não poderia ser dito que toda a nação, pois a quem eles estariam ofertando sacrifícios? E também, no que diz respeito a receber os dons sacerdotais, quem seriam os doadores? Também, em termos da santidade dos sacerdotes, já foi dito que são uma nação santa. Então, o verdadeiro significado é que o Criador é sua única herança e eles não têm propriedade materiais, significando o total de amar o próximo como a si mesmo, que engloba toda a Torá. E as palavras nação santa expressam toda a recompensa, que é a Dvekut, a adesão ao Criador.